Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Palmeiras e o Remo, que podem fechar uma parceria para o ano que vem, como já teve, né, essa parceria nesse ano em relação ao avião, né, e tudo mais, que foi muito importante para o Remo, mas eu falo em relação aos jogadores também, né, até porque tem muitos atletas do atual elenco do Palmeiras que não deve continuar para o ano que vem, que ainda tem contrato, né, então talvez para o Palmeiras seja até bom se desfazer de algum desses jogadores, e alguns aqui eu vejo que teria potencial para jogar na equipe do Remo, é claro, né, sem ser um jogador, meu Deus, super badalado ou algo assim. Ah, o Felipe Anderson não tem sido titular. Pode ser uma boa para o Remo? Pode, mas com um salário absurdo, né, e mercado que ele tem, não é tão viável assim de imaginar. Então eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês. Essa matéria aqui, ó, bem na reta final mesmo da Série B, o Remo que tinha aquele jogo contra o Avaí, contra o Novo Horizontino, teve aí o frete, né, do avião junto a Leila Pereira, que é um valor de 300 mil reais, tá? Lembrando que o Marcos Braz e a Leila, apesar, né, de terem sido rivais em alguns momentos pelo Flamengo, ela pelo Palmeiras, eles nunca tiveram uma relação tão ruim. Por exemplo, o atual presidente do Flamengo tem uma relação bem pior com a Leila do que o Braz tinha no passado, tá? Então teve esses dois jogos com esse avião fretado e não ficaria surpreso se pro ano que vem o Remo utilizasse, né, desses aviões para alguns jogos mais importantes ou talvez até fretar todos os voos fora de casa. Talvez pode sim ser uma alternativa até por conta da distância, né, de Belém para algum jogo. Então você vai lá, vai enfrentar o Ceará em Fortaleza, né? Você vai ter que ir para lá, depois vai ter que ir, por exemplo, para o Sul, enfrentar, por exemplo, a outra equipe no Sudeste, enfim, voltar para casa é realmente uma logística muito cansativa e que talvez, né, o frete do avião pode acabar sendo uma alternativa também para 2026. Mas é igual eu falei, o foco não é esse. Eu vou falar mais nessa questão de jogadores aqui no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Estamos bem perto dessa marca dos 71 mil inscritos aqui no YouTube. Se você puder deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante para chegarmos aqui a essa marca, combinado? Lembrando, né, assim que chegarmos também nesses 71 mil, já vamos anunciar muito em breve o sorteio de uma camisa oficial e como que você pode fazer para concorrer agora nesse mês de dezembro, né, vai ter novidade interessante aqui para vocês. Bora pro primeiro aqui, que é um goleiro. Não que eu acho que o Remo precise, né, porque o Marcelo Rangel é uma boa opção, mas se ele tiver algum outro problema de lesão ou se não conseguir se adequar, eu acho que o Marcelo Lomba é sim uma boa opção, goleiro que tem aí 38 anos de idade, foi especulado recentemente no Internacional e também no Bahia, tá aí no Palmeiras desde 2022, quando deixou o Inter, né? E desde quando ele chegou no Palmeiras, é isso mesmo, ele era um reserva imediato do Everton. Ele tem contrato só até o final desse ano, não vai se aposentar. E lembrando que o Palmeiras já tem muitos goleiros, né? O Carlos Miguel é o titular, o Everton é um reserva imediato, que está voltando de lesão. A tendência para o ano que vem é que o Everton seja reserva, né, do Carlos Miguel. E aí o Marcelo Lomba vai sim ser negociado, tá? Lembrando que nessa temporada só 5 jogos, até jogou contra o Grêmio, levou 3 gols, mas ele foi muito bem, fez muitas defesas. Ó, nota média de 7.6, 6 partidas no ano passado, 5 em 2023 e 11 em 2022. Nesse período ganhou muitos títulos, né, com o Palmeiras e também já teve boas passagens no futebol brasileiro por Bahia, Ponte Preta também em 2015 e principalmente no Internacional, onde ele jogou por 6 temporadas consecutivas. Eu acho que é um baita goleiro, aquele que você contrata e não tem dúvidas, né, que daria conta do recado para a Série A, mas eu acho que o Marcelo Rangel também é esse goleiro que pode ser uma boa alternativa e quem sabe uma boa surpresa, né, na Série A do ano que vem. Bora de mais um aqui, que é o zagueiro Mikael, que tem 25 anos e que não tem sido muito aproveitado, né, nessa reta final de ano, mais nos jogos que o Palmeiras vai com o time reserva, que o Mikael tem jogado, mas não deixou uma boa impressão e foi comprado por um caminhão de dinheiro, né, foi quase 5 milhões de euros, ou seja, 32 milhões de reais. É um zagueiro que estava no futebol da MLS. Eu acho que o Palmeiras gastou muito mal nessa janela e não porque, deu errado, não é isso, é porque eles pagaram demais em jogadores que, na minha opinião, não valia tudo isso, né? E o Mikael é um exemplo, na minha opinião, claro disso, até porque vinha de 2 temporadas boas na MLS, mas obviamente com um nível muito mais baixo, e aqui no Brasil, né, saiu muito cedo, então nem teve muito tempo para se ambientar lá no Atlético Mineiro, né? Então foi vendido aí por 5 milhões de euros, quase 32 milhões de reais, e tem contrato até o final de 2029. Obviamente o Remo não vai fazer essas investidas caríssimas ano que vem estando na Série A. Então, com um contrato longo, um salário também que deve ser o quê? 500 mil, 400 mil, um empréstimo e ambos pagando metade, né? Pode ser uma alternativa mais viável para o ano que vem. Até porque é um zagueiro canhoto, longe de estar ruim, né? Ou algo nesse sentido, de ser um jogador ruim. Eu acho ele
é um cara que tem muito potencial e pode ser uma boa opção aí, talvez o Mikael e o Klaus, né, na dupla de zaga, cada um jogando pelo lado, pode ser uma alternativa também. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um zagueiro aqui também é o zagueiro Naves, que tem contrato até o meio de 2028 e que está emprestado ao Alverca lá do futebol português, tá? Então uma coisa que, é igual eu falei no vídeo aqui do Flamengo, né? O que acontece? Tem muitos jogadores que o Flamengo e o Palmeiras acabam não conseguindo vendê-los por 10 milhões de euros, 7 milhões, mas que valem um dinheiro e que eles vão para o futebol da MLS, de Portugal, e que não tem nenhum time no Brasil sem ser tipo um Bragantino, um Cruzeiro, um Grêmio, que são times que vai competir, né, com o Grêmio, com o Palmeiras e Flamengo em algum momento, e aí acaba que esses times têm receio de liberar esse jogador de graça, né? Então eles acabam emprestando lá para o futebol português, da MLS, do Azerbaijão, que vai jogar uma Champions, por exemplo, para ter um retorno futuro. Eu acho que poderia sim ter, talvez igual um Remo, um Cuiabá, um Goiás, por exemplo, um time que pega esse jogador, manter um percentual alto do Palmeiras, e aí esse atleta jogando por uma Série A, ele vai se valorizar, né? Então eu acho que pode ser uma alternativa aí pro Remo pensar nessa próxima temporada. Lá no Alverca, deixa eu ver se ele ainda está sendo titular. Ainda assim, né? O último jogo dele aqui, ó, dia 29 de novembro. Então, está sendo ainda uma peça importante e titular nessa reta final da Série A do campeonato, da primeira divisão do Campeonato Português. 13 partidas e um gol. Tem contrato com esse time até o meio do ano que vem. E aí depois o Palmeiras vai decidir, né, para onde que ele vai, se vai comprar em definitivo ou não. Lembrando que é melhor para o Palmeiras ele ser titular na primeira divisão do Brasil do que no futebol português, tá? Não necessariamente ele jogando no Alverca e sendo titular, ele já vai para o Benfica, para um time da Inglaterra no ano que vem. Não é bem assim. Então eu ficarei de olho. Atleta que sempre teve, né, seu espaço no Palmeiras desde 2021, apesar de jogar pouco. Desde os seus 18 anos de idade ele já vinha jogando, até foi especulado, né, com uma transferência alta de 10, 12 milhões de euros, que não ocorreu. Na temporada passada, 10 jogos, nessa temporada, né, porque ele foi em julho desse ano, depois do Mundial de Clubes, em agosto, né, foi isso. E aí, né, ele tinha jogado 15 partidas em 2024, 14 partidas também em 2023. Só pegar uma água aqui. Antes da gente falar de mais um, que é o Rômulo, né, jogador que foi muito bem pelo Novo Horizontino em 2023, daquele ano que quase sobe, né? Mais um, né? O Novo Horizontino ficou muito tempo nesse quase, 11 gols e 9 assistências, um bom campeonato paulista do ano passado, de 2024, e aí ele foi comprado pelo Palmeiras, né? Por quase 7 milhões de reais. No Palmeiras em 2024, somente uma assistência em 12 jogos, 4 partidas nesse ano, foi emprestado para o Ceará, até fez algumas partidas na primeira divisão, mas não foi muito bem. E aí foi emprestado, né, para o Novo Horizontino na reta final da Série B, e não foi bem também, tá? Somente na reta final mesmo do torneio, ele marcou 2 gols na última rodada, que já não valia mais nada, e uma assistência contra o América Mineiro, né? Então em 16 partidas, ele só tinha, em 15, né, partidas, somente uma assistência, e aí marcou 2 gols na última rodada contra o CRB. Para a Série A, eu ficaria com o pé atrás porque ele ainda não foi tão comprovado, assim, validado, né, jogando na primeira divisão, mas de qualquer forma acho que é um bom jogador para fazer um teste, né? Até porque o Remo não vai ter muito espaço para montar o elenco, porque daqui um mês já vai estar quase começando, né, o campeonato estadual, dia 1º de janeiro, 4 de janeiro ele já vai ser muito importante, e acho que é dia 26 ou 16, né, que já começa o campeonato brasileiro, né, da Série A. Então o Remo vai ter um espaço curtíssimo de tempo e eu não ficaria surpreso se já nessas primeiras semanas de dezembro tivessem contratações importantes. Mais um aqui também é o Bruno Rodrigues, né, que está voltando de lesão, então não é uma carta que está fora do baralho ainda, pode ser que ele volte e seja uma peça importante. Foi comprado por quase 30 milhões de reais também do Palmeiras, junto ao Cruzeiro e a Tombense, né, cada um tinha um percentual do Bruno Rodrigues, que machucou no ano passado, só fez 2 partidas, e nesse ano voltou, né, 2 vezes, e agora nessa reta final ficando à disposição, 10 partidas e 2 gols. 28 anos, foi muito bem pelo Cruzeiro na Série B de 2022, tinha feito uma temporada muito boa em Portugal e uma boa Série A também em 2023, né? Foram 49 partidas, 13 gols e 7 assistências, só naquela Série A pelo Cruzeiro, salvou o time, né, do rebaixamento, 8 gols e 4 passes naquela primeira divisão, foi o artilheiro, né, da equipe em uma temporada. Então, eu acho que é sim uma boa opção, mas tem que ver, igual eu falei, né, se o Palmeiras não vai dar mais chances para o jogador que foi comprado e que tem uma expectativa grande ainda em cima do Bruno Rodrigues. Não acho que é uma contratação fácil, mas quem sabe não consiga fazer igual foi o Pedro Rocha, né, recuperar o futebol do jogador de 28 anos de idade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E o último, uma opção também mais difícil, mas quem sabe um empréstimo ou algo assim, que é o Luigi, tá? É um jogador tratado com grande potencial,
Não é à toa que tem um valor de mercado de 5 milhões de euros, mas o Palmeiras já recusou propostas maiores, então ficaria com o pé atrás, por exemplo. O Palmeiras não vendeu ele por 6, 7 milhões de euros. Ele emprestaria para um clube para ele jogar a Série A, tentar, né, ter um pouco mais de sequência? Eu não sei, eu acho que o Palmeiras iria mais para essa grana certeza, né? Porque se ele é emprestado pelo Remo, não joga e vai mal. Você acaba queimando ele também por uma venda de um valor alto, né, de 40, 50 milhões de reais. Mas ainda assim, 19 anos, a expectativa é de que ele já ganhasse mais espaço nesse ano e não foi o que aconteceu. O Palmeiras contratou muitos reforços, né, para o ataque, acabou que a base perdeu um pouco de espaço, principalmente no ataque. 22 partidas nesse ano, 1 gol e 1 assistência. Temporada passada de 3 jogos e 1 gol. Enfim, pode deixar sua opinião sobre esses atletas que eu trouxe aqui no vídeo. Se você aceitaria, né, para essa próxima temporada, se faria sentido ou não, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe do Remo relacionado aqui no canal. Bora se inscrever, bora chegar nos 71 mil inscritos e nos vemos numa próxima. Valeu!